Olá, caro aluno, pré-vestibulando. Eu sou a professora Maria Lúcia e é um grande prazer estar aqui com vocês. E nesta aula nós vamos tratar de interpretação de texto, de estratégias para interpretação de texto e de gêneros textuais. Espero que vocês aproveitem bem. Reading Strategies. Não é necessário saber o significado de todas as palavras de um texto para interpretá-lo. Em muitas situações, conseguimos interpretar muito bem o que ouvimos ou lemos, mesmo não compreendendo 100% do que é dito ou escrito. Mesmo tendo um bom conhecimento da língua, seja ela nossa língua materna ou uma língua estrangeira, 100% de compreensão é praticamente impossível, principalmente em concursos em que existe uma grande variedade de temas tratados. Mas o que fazer para conseguir uma boa compreensão se não entendemos 100% das palavras? Devemos desenvolver estratégias de leitura. Vamos ver então que estratégias você pode desenvolver para interpretar um bom texto. A primeira delas, skimming. O significado de skim é desnatar, tirar a nata do leite. Em leitura, o que seria? É isso mesmo, tirar a ideia central. Você dá uma lida rápida para saber do que o texto está tratando. Uma outra estratégia se chama scanning. Nessa estratégia, o leitor vai buscar uma informação específica, sem ler linearmente o texto todo. Vamos fazer um exercício de skimming e scanning? Acompanhe a leitura do texto a seguir. Wrong conception about immunization. CNN has recently presented a reporting showing that some parents of children with autism, a chronic developmental disorder, believe that there is a link between measles, mumps, rubella, MMR vaccine and autism. But specialists say that there is no sensible reason to believe that any vaccine can cause that disorder. Parents note typical symptoms of autism when their child begins to have difficulty and delays in speaking after 1 year of age. Coincidentally, MMR vaccine is first given to children at 12 to 15 months of age. Therefore, the most logical explanation is that there is a coincidence. Uma pergunta que exigiria um skimming seria: do que está tratando o texto? A primeira sentença do texto diz que uma reportagem mostra que alguns pais acreditam que há uma ligação entre autismo e a vacina MMR, que é sarampo, cachumba e rubéola. E a última sentença diz, no entanto, que a explicação mais lógica é que há uma coincidência. Então já podemos concluir que o texto está tratando de uma concepção errada que se tem sobre a causa do autismo. Uma pergunta que exigiria estratégia de scanning seria: quando a vacina MMR é aplicada pela primeira vez na criança? Aqui, apenas precisamos buscar no texto a parte que fala da aplicação da vacina e da idade da criança. E vamos encontrar lá, at 12 to 15 months of age, quer dizer, aos 12 a 15 meses de idade. Não é preciso ler o texto todo para encontrar a resposta. Vamos a outras estratégias? As palavras-chave são aquelas relacionadas ao assunto do texto e geralmente são repetidas várias vezes, seja com as mesmas palavras ou com sinônimos. Ao passar o olho por essas palavras durante o skimming, pode-se obter a ideia central do texto. Já que estamos falando de palavras, um tipo de palavra que nos ajuda muito na compreensão de textos em inglês são as palavras cognatas. Cognates.
Os cognatos são palavras de origem grega e latina e que se parecem com as palavras no português. Os cognatos podem ser idênticos, como em hotel, radio, hospital, piano, natural. São diferentes na pronúncia, mas idênticos na grafia. Podem ser também parecidos, como em population, history, gasoline, intelligent. Ou levemente parecidos, como em explain, infallible, responsible, activity. Ou ainda podem ser falsos. Cuidado com estes. Actual significa real. Actually, realmente ou na verdade. Pretend significa fingir. Figure, número. Lecture, aula ou palestra. Procure pela lista dos falsos cognatos, você não terá dificuldade de encontrar. E procure memorizar os mais comuns, para não se complicar com eles na interpretação de textos. Vamos praticar essas duas estratégias, as palavras-chave e os cognatos? Acompanhe a leitura do texto. Today's MBA grads are opening their own companies right after graduating. In the past, MBAs often had long-term plans, such as 5 to 10 years after graduating, starting their own company. But as finding a job in the financial sector has become a difficult task, many are acting now. The decision for a student to be his or her own boss offers some risks, mostly because graduates usually have student loan debts to pay. The MBA student Mark Trailing, 27, says that he is weighing financial stress of starting a business. He wants to launch his own business, but he feels pressure to succeed because as he has no backup source of income, he is also worried about making money after he graduates, but he prefers to be optimistic. It's crazy, he says, but we've just got to have faith. Então vamos analisar as palavras-chave e os cognatos no texto. Veja, quantas vezes aparece a palavra graduate e student? Se nós passarmos o olho no texto, nós vamos ver que 3 vezes cada uma estão repetidas, né? E também estão repetidas as palavras financial e business, que também são palavras-chave. Vejam agora os cognatos. Você conseguiu reconhecê-los? Há vários. Um idêntico, financial. Alguns bem parecidos, como long, plans, company, sector, risks, graduate, student, debt, decision, optimistic. E outros levemente parecidos, como past, offer, acting, pressure, succeed. Então vejam, prestem atenção nas palavras grifadas, que são as palavras-chave, mas também as palavras cognatas. Só passando o olho a gente já reconhece que são palavras parecidas com a língua portuguesa. Isso ajuda muito na compreensão do texto. Vamos ver mais algumas estratégias de leitura? Prestar atenção aos elementos tipográficos pode ajudar muito na compreensão do texto. Os elementos tipográficos são números, gráficos, quadros, ilustrações, palavras com fontes diferentes, aspas e símbolos como porcento, cifrão, e-comercial e outros. Outra estratégia é a contextual reference, referência contextual ou referência de contexto. Para evitar repetições e fazer interligações das sentenças para uma leitura bem compreensível e fluente, os textos são construídos com elementos de referência.